Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Quero louvar ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de poder, mais um ano, a gente está aqui para aprender da palavra de Deus. Isso é glorioso, o ano passado foi extraordinário. Quem viu no culto que a gente recebeu aí o certificado, quantas pessoas participaram da Escola Bíblica Dominical. Eu e minha esposa, né, que estamos desde o começo, a gente já teve aqui a dar aula para 2 ou 3 alunos, né? 2 ou 3 alunos, e a escola tem crescido, irmãos, e passa por nós divulgar esse trabalho que é essencial para a nossa vida cristã, o aprender a palavra. Então, mais um ano a gente começa com mais uma revista, né? A gente terminou o ano passado falando da doutrina do Espírito Santo, que foi espetacular aquela revista. E a gente começa esse ano com uma nova revista que vai falar sobre frutificar, sobre o essencial na vida do cristão, né? O discipulado. Essa revista ela vai falar muito sobre o discipulado. Então que a gente possa ir aprendendo uns com os outros aqui, tá? Hoje eu estou professor, amanhã nada impede de você estar aqui, e eu oro muito a Deus para isso, para que você esteja aqui também, passando a vivência, a experiência que você vai ter, que você já tem, que você vai ao longo do caminho aí, juntamente com o Espírito Santo de Deus, agregando na sua vida para você poder compartilhar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aqui nós agradecemos, ó Pai, esta oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Toda a nossa gratidão a Ti por este dia que o Senhor fez, Pai. O Senhor é o começo, o Senhor está no final. O Senhor nos acordou, o Senhor vai estar conosco até o final do dia, Pai. Nós louvamos ao Senhor, Pai, por todo o ensinamento que o Senhor, através do Espírito Santo, vai nos conceder esta manhã, Senhor. Que nós possamos aqui aprender uns com os outros, ó Pai. Tira daqui, Senhor Jesus, todo espírito de soberba. Tira daqui, Senhor Jesus, todo espírito de engano. Tira daqui, Senhor Jesus, todo espírito que vem contrário à Tua palavra, Senhor. Aqui o Senhor é o soberano, Pai, e a Tua palavra é soberana sobre nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Que nós possamos, Senhor, aproveitar cada momento aqui de aprendizado, cada momento aqui, Senhor Deus Santo e poderoso, que o Senhor possa, Pai, nos dar, Senhor Jesus, esta condição de aprender, Pai. Nós já estamos aqui, Senhor, Senhor, exultantes de alegria por Tua palavra. Nós já estamos aqui, Senhor, poderoso, porque o Senhor, Pai, tem nos dado esta graça, tem nos dado, Senhor Jesus, esta misericórdia. E nós aqui, Senhor, vamos estar aqui para aprender de Ti, Senhor. A cada coração aqui a receber a porção da Tua palavra, Senhor. Que, Senhor, nos dá a condição, Pai Santo e poderoso, de poder estar aqui e louvar, engrandecer o Santo e poderoso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus Santo e poderoso, Pai, porque a Tua palavra é o alimento que nos alimenta o nosso espírito a cada dia, Pai, e nós entendemos isso, Senhor, e a Tua presença possa estar, Senhor, como diz na Tua palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faz presente, e nós agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Você está feliz? Glória a Deus, né? Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Irmão, vocês receberam a revista aí, então? É importante eu pontuar que você leia ela completa. Tem uma apresentação aí no começo da revista que vai dar fazer um esboço aí, um apanhado geral do que vai ser a revista. Tem uma apresentação aí escrita pelo nosso pastor Walter Bastos. E essa revista ela foi desenvolvida, né, escrita pelo pastor Marcos André, do Rio de Janeiro, e ela vai falar sobre o discipulado. E isso é algo essencial na nossa vida, né? Porque é uma ordenança de Jesus que a gente vá e faça crente. Não. A palavra diz vá e faça discípulo. E a gente, ao longo do estudo, a gente vai aprender o porquê Jesus fala do discípulo. Então, abra aí a revista aí na página, acho que é a 5, na minha aqui está 5, e a página 5 é a primeira lição aí
que é chamados para frutificar. O objetivo da nossa lição de hoje é evidenciar que a frutificação é a chave para uma vida cristã dinâmica, alegre e muito acima da mediocridade. Ele usou até uma palavra forte ali. Acima da mediocridade. O texto bíblico para nós encontra-se aí em João, Evangelho de Cristo escrito por João, capítulo 15, os versos 7 e 8. Quem puder fazer a leitura. Então, o que a gente já entende nesta primeira palavra que está no Evangelho aí, no capítulo 15? O que Jesus fala nesses 2 versículos? Ele fala algo muito importante para aquele que quer frutificar, para aquele que quer ser uma árvore frutífera no reino. Ele diz, e é forte a palavra quando ele diz, né? Se vocês permanecerem em mim. Ele está expressando para nós. Você quer ser frutífero? Você tem que o quê? Permanecer em mim. Quando a gente está nele, ele diz, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem e vos será concedido. E ele diz que o meu Pai será glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Amém? Temos 3 tópicos aí, né? Uma vida cristã apática, um propósito sublime e morte e frutificação. A nossa introdução, quem puder também fazer a leitura. Então o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, né? Dizendo que se nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós. Ele aponta para a igreja, também nós vivamos uma vida nova. Quem aqui lembra do seu batismo? Isso é um marco na vida do cristão, irmãos. Isso é um marco para você dizer para as pessoas a posição que você tomou diante de Deus, diante do inferno, irmão. Há um momento que quem teve numa reunião lá em Ribeirão Preto, onde teve ali ia ter alguns batismos, uma menina ali, uma jovem, quando indo ser batizada, o demônio tomou ela. Caiu endemoniada lá, porque o demônio não queria que ela se batizasse. Tinha mais de 500 pessoas ali naquela reunião. Irmão, mas começou uma batalha espiritual, e a menina não queria. Os pastores foram lá, irmãos, e oração, intercessão, e não queria, irmão, mas o céu venceu. Irmão. Muita gente não leva a sério esse momento. Por quê? Porque na hora que a gente se batiza, irmão, nós estamos dizendo para Deus, para o céu, para o inferno, que a gente tomou uma posição na nossa vida. Agora a gente vai viver com Ele. A gente está dizendo que agora a gente tem uma nova vida. Se eu perguntasse como era a nossa vida antes de conhecer Jesus Cristo, antes de conhecer a Cristo, o que você pode compartilhar de como era a sua vida? Vazia?
triste. Você consegue perceber a diferença de como era e como é agora? As dificuldades que tinham lá tem hoje. Mas qual que é a real situação? Agora nós temos o Cristo. É forte o que o pastor Marcos escreveu aqui, ó. Nenhum discípulo de Jesus deveria se contentar com uma vida, com uma trajetória marcada pela mesmice e monotonia. Não devia se conformar com isso. Quando Jesus passa pela nossa vida, irmãos, quando Jesus passa, quando Ele chega, quando Ele se mostra na nossa vida, irmãos, é extraordinário o que Ele faz. Nenhum lugar, irmão, todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Perceba que aquela mulher foi pegar água num horário onde não havia ninguém. No pleno sol do meio-dia. Ou as mulheres pegavam logo cedo ou mais no final da tarde. Ela foi ao meio-dia porque ela ia lá para não encontrar com ninguém. E quando ela estava chegando lá, quem estava lá esperando ela, irmão? Quem estava lá esperando ela? E quando ela conheceu ele, o que se tornou a vida dela? Ele te encontrou da mesma forma. Ele passou por aquele lugar. Só que agora, irmãos, esta mulher, quando encontra com ele, ela vai e traz uma cidade. Porque a nossa vida não vai ser mais a mesma quando Cristo passar por ela. Da mesma forma, nós vemos o gadareno. O texto diz para nós assim, ó. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Frisa isso. Ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo concorrentes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. E de novo, frisa, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olhando para esse texto, irmão, o que você vê? Que pessoa você vê ali? Que pessoa você vê olhando para esse texto? Uma pessoa possuída, aonde as pessoas iam lá, tentavam acorrentar, tentavam prender ele, mas a palavra diz que ninguém era suficientemente forte para dominar ele. Que força esse homem tinha, irmão? Nós estamos falando de uma região que era grande ali. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Quantos homens haveriam naquela cidade? Para ninguém conseguir dominar esse homem. O texto diz assim, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Mais para frente, né, no verso 17. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus chega naquela região, irmãos, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Jesus, a palavra de Deus diz que ele sai do barco, ele põe o pé, ele olha e corre até Jesus e se prostra diante dele. Ele diz, Filho do Altíssimo, por que viesse nos atormentar antes do tempo? Há um diálogo ali. O homem estava possuído por aquela legião de demônios. Mas quando Jesus passa na vida de alguém, irmãos, o que acontece na nossa vida é extraordinário. E a gente não pode perder isso de vista. A gente jamais pode perder isso de vista. Aí a história, depois os irmãos, Marcos capítulo 5, os irmãos vai ver que Jesus expulsa aqueles demônios, eles vão para os porcos se precipitam lá, caem e morrem todos afogados. Então o povo vem e vê aquela
aquela situação. Então, o povo que não conseguia prender este homem, eles vão ver o homem vestido, porque em outro evangelho vai dizer que ele andava nu, vestido, sentado e em plena consciência. Liberto. Só que as pessoas daquela região viu o quê? O prejuízo financeiro. Porque perderam 2.000 porcos. E então foram para cima de Jesus para que ele saísse dali. É o que o texto diz. Para sair do território deles. Porque eles estavam preocupados mais com o financeiro do que com as. E é assim um discípulo, irmão? Um discípulo não é assim? Quem estava aqui quarta-feira? De novo, quem estava aqui quarta-feira? Quando você vai numa loja, de novo. Quando você vai numa loja, aí você vai comprar lá uma roupa. Aí a atendente não está naquele dia. Aí te trata mal, pega de qualquer jeito, põe essa cola de qualquer jeito. Você acaba levando. E aí pelo atendimento mal dela. Quando que você volta nessa loja de novo? Quando você vai na padaria, você vai pelo pão ou pelo padeiro? Sabe qual que é a nossa situação, irmão? É que nós vemos um irmão passando por uma dificuldade, que ela não está naquele dia, não está num dia bom. Ela está lá, ela nos atendeu de forma ruim. E a gente põe no nosso coração, naquela loja eu não volto nunca mais. Então a gente está pelo material e não por aquele que é eterno. É um irmão que está funcionando errado, irmão. É um irmão que precisa conhecer Cristo. É um irmão que precisa representar Cristo naquela loja. Da mesma forma, onde a gente está, a gente representa quem? Então a gente está olhando para aquele que vai perecer do que para aquele que é eterno. A gente tem que continuar indo na loja. Se puder, todo mês, comprar um livro. Se puder, todo mês. E a palavra, irmão, que destrava, que salva vidas é: está tudo bem? Ou vai ficar tudo bem? Meu nome é Paulo. Eu sei que essa luta vai passar. Eu sei que Jesus é poderoso para salvar a sua vida. Olha lá, irmão. Ninguém era suficientemente forte para prender ele. Até Jesus chegar na vida dele. O que Jesus chegou e fez na vida dele, irmãos? Olha o que ele queria. O que é uma súplica, irmão? O que é uma súplica? Jesus está indo e ele está indo atrás. Senhor, deixa, eu quero ir com o Senhor. Eu quero ir com o Senhor, eu quero ir com o Senhor. Me deixa ir com o Senhor. Me deixa eu ir com o Senhor. O que Jesus fez? Jesus não permitiu, mas disse: vá para a... Vai para onde? Onde a gente testemunha primeiro? Onde a gente testemunha primeiro? Para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você. Anuncie o quê? Quanto o Senhor fez por você. O que aconteceu com a samaritana? Ela foi testemunha de quem? Ela foi na cidade e falou assim: ó, achei lá um Messias. Ele falou tudo o que eu fiz de errado. Porque é isso que Jesus faz. A luz chegou, irmão, mostra tudo o que está errado no ambiente. E trouxe a cidade testemunhando a verdade. Jesus mostrou quem eu era. Vamos lá conhecer ele. Cidade inteira. Anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Uma vida frutífera, irmãos, ela é mostrada com ações.
Decápolis era uma cidade, era um conjunto de 10 cidades. E disse a palavra de Deus: então aquele homem se foi e começou. Quando? Quando ele começou? Amanhã? Semana que vem? O ano que vem eu faço, irmão. Semana que vem eu faço. Quando que ele começou? E a samaritana quando? Imediatamente. O evangelho é lindo, irmão. E aí, anunciaram em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Quem que fez? Eu. Quem que fez? Jesus. E aqueles que não conseguiam prender, irmãos, a palavra frisa e diz: todos ficaram admirados. Jesus volta para aquela região, irmãos. Marcos capítulo 7. Vai encontrar 4.800 pessoas. Quem que pregou para essas pessoas? Jesus voltou lá depois de um tempo. Quem que pregou para essas pessoas? Quem que falou de Jesus para essas pessoas? Hein? Uma vida frutífera, irmão. É evidência. 7:31 por ali. São coisas que a gente deixa passar assim. Uma vida com Jesus, irmãos, é uma vida de diferença. As pessoas precisam ver diferença na nossa vida. Porque como elas vão chegar a Cristo, irmãos, se ela não vê diferença? Tem uma frase de Dallas Willard que ele diz assim: o maior desafio que a igreja enfrenta hoje é a formação de discípulos autênticos de Jesus Cristo. O que é autêntico? Verdadeiro. É o maior desafio que a igreja enfrenta hoje? Sim ou não? É o maior desafio que a igreja enfrenta hoje? Imagina só Jesus, irmãos, vindo aqui ensinar para depois ir para a glória e deixar pessoas aqui para continuar esse trabalho. Vocês farão coisa maior que eu fiz. Ele, Deus, irmão, Deus se fez carne. Ele poderia, com a voz dele, falar assim: eu vim passar uma semana aqui, 15 dias de discipulado. Chama os 12 lá, 15 dias de discipulado com vocês aqui, para vocês aprenderem tudo que vocês precisam para continuar a caminhada. Poderia ser assim, sim ou não? Poderia ser sim ou não? 15 dias de discipulado com Jesus é o verbo pregando a mensagem, irmão. Poderia ser sim ou não? Mas ele fez por 3 anos. Deitando, levantando, dormindo, em mesa, andando, mostrando, falando, mostrando para os discípulos não desprezarem. Não tem lá, o João falou assim: Senhor, não quer deixar a gente entrar aí na aldeia de Samaria, quer que a gente ora, pede fogo do céu e acaba com todo mundo. Não é isso que ele fala? O senhor quer que, não quer deixar a gente entrar lá. Vamos orar aqui agora, vai cair o fogo do céu, vai consumir tudo eles. Não. E depois João está lá em Atos 8 orando por eles, pelos mesmos. Porque entendeu o Evangelho. Porque entendeu o Evangelho. E isso, irmão, é uma das coisas que tem nos pegado neste tempo. Uma vida cristã apática. Que apatia, irmãos, que expressa apatia, insensibilidade, indiferença. Que não é sensível, é indiferente, e ele diz uma frase ali: manteve-se apático com o meu sofrimento. Quer dizer, não ligou para o meu sofrimento. Você passa pela vida, você passou essa semana. Quantas pessoas que ainda não professam a fé você encontrou? Vou dar tempo para você responder. Quantas pessoas você encontrou que ainda não professam a fé? E para quantas delas você falou que Jesus Cristo é a resposta? O primeiro chamado nosso nessa terra, irmão, é para mostrar Cristo. Todas as outras coisas são secundárias. Buscai primeiro o que é primeiro? Em tudo.
Quando Jesus ele diz lá em João 15, a gente leu 7, 8, 1 e 2, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim e não dá fruto, ele... Por quê? Porque uma vida com ele é uma vida frutífera, verdadeira. E ele diz aqui, ó, e todo que dá fruto, ele poda. Presta atenção que são dois tipos de corte. Ele poda para que dê mais fruto ainda. Aqui ele fala de tirar. Aqui ele fala de limpar. Para que dê mais fruto ainda. Para crescer. Tirar o erro, né? Vai limpando ao longo do caminho, os ramos vêm aparecendo e dando cada vez mais fruto. Você entende isso, irmão? Ele é a videira, o pai é o agricultor ele cuida. Cultiva, cuida. E ele diz, se esse ramo está em mim, ele precisa dar fruto, sim ou não? Ele está dizendo, se esse ramo está em mim, ele precisa dar, porque se ele não dá fruto... E por que ele vai produzir produtos de qualidade? Todo cristão precisa se fazer duas perguntas básicas. Todo cristão precisa fazer duas perguntas básicas. A primeira delas, meu ministério gera discípulos? Silêncio no ambiente. Você já se fez essa pergunta? O meu ministério, Deus te entregou um ministério. Sabe lá no dia do batismo? E no Santa Ceia o pastor vai falar sobre batismo hoje. Já deixou avisado. Lembra lá no batismo? Sepultado. Agora você vem para viver uma nova vida. É a primeira pergunta. Meu ministério. Você lendo João 15, você percebe esta pergunta? Pode-se criar muitas atividades, mas se elas não contribuem para fazer discípulos, é necessário um realinhamento. A gente tem que pensar naquilo que a gente está fazendo todos os dias. Poxa, ontem eu falei do amor de Jesus para quem? Bom, eu já falei para ele, hoje já falou, já ouviu, hoje não precisa mais, já ouviu uma vez. É assim que você cuida de uma planta, irmã Neide? Não? Como que cuida, irmã Neide? Todo dia. Pronto. Alguns reduzem a tarefa missionária ao evangelismo, mas essa é apenas uma pequena parcela da missão. Não é possível concluí-la pelo evangelismo. A tarefa missionária é o discipulado. Então o missionário está lá, ele vai lá, ó, como que é a pregação lá? O reino de Deus está próximo. Jesus pediu para a gente fazer só isso. Quando a gente olha, eu acho extraordinária a maneira do evangelismo de Jesus. Ele fala lá para os 70 lá, vai lá de casa em casa. O que ele está dizendo casa em casa? Vai lá, entra na casa, senta na mesa. E para aquela cultura, irmão, o sentar na mesa não é somente passar 10 minutos ali. Eles passavam horas conversando uns com os outros. Jesus fala assim que é a oportunidade de você compartilhar o reino. É na mesa. Quem estava aqui no dia da campanha que a gente estava pregando sobre a mesa? Percebe-se quantas coisas a gente pode falar do reino, irmãos, quando a gente compartilha um com o outro? Isso é a vida do discípulo. Irmão. Você me discipula, eu discipulo você.
para que a nossa fé aumente. Com quem nós sentamos? Não, de novo, quantas pessoas você viu essa semana que não são cristãs que você parou para compartilhar algo com ela? Impossível você não ter, pelo menos, encontrado com uma. Eu falo sempre que lá no trabalho eu sempre aproveito o momento do café. Alguém encostou para tomar café, eu encosto também. Eu vou lá falar, ó, o pastor pegou um negócio ontem, deixa eu compartilhar com você um pouquinho. 5, 10 minutos, irmão. Mas pensa. Pensa. É uma semente que você deixa. E amanhã de novo. E amanhã de novo. E teve até um dia que a pessoa veio me perguntar, ele é católico, e veio me perguntar sobre uma passagem. O que você acha dessa passagem? Ah, é? Abri lá o celular. Senta aqui. Senta aqui. Vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Foi a partir de um café assim que ele começou a ler a Bíblia por ele mesmo. Não só o folheto lá da missa. Então a verdade está lá, irmão. É o Espírito Santo trabalhando no coração dele. Quem convence o homem? Quem convence o homem? A gente só? Deus dá semente ao que semeia. Está em 2 Coríntios capítulo 9. Deus dá semente ao que semeia. Aquele que não semeia, Deus vai dar semente? Não se preocupe, joga semente. Marcos 4 diz assim que o semeador saiu a semear, mas ele semeou e foi dormir. Semeia. Deixa a palavra. Amém? Então a tarefa missionária ela é o discipulado. O missionário ele vai lá, vai deixar, muitas vezes essas, principalmente quem esteve lá em São Paulo, vê a necessidade de um povo, né, por água, ou por mantimento, ou por uma outra necessidade. Isso tudo, irmãos, a gente usa para que a gente possa entrar na casa e deixar Cristo. Mostrar Cristo na vida das pessoas. A gente tem o social da igreja. Tem pessoas necessitadas. Você vai deixar a cesta básica, irmão? A cesta básica termina 15, 20 dias na vida de uma família, ou até menos. Mas Cristo é eterno. A gente não pode perder isso de vista. Cristo é eterno, isso é tarefa missionária. Tudo que a gente faz, irmão, de evangelismo é uma ponta, é um começo. Ah, eu fui lá, a gente foi lá, entregou Bíblias, entregou água, foi lá, mostrou a palavra, e isso é um começo. A gente tem que continuar trabalhando nisso, para mostrar que Cristo está às portas. Se a gente vê o mundo, irmão, Cristo está às portas. É o cumprimento das Escrituras. A gente, o mundo vai melhorar. O cumprimento das Escrituras diz que não, irmão. Cada vez mais vai ficando pior, para que o povo venha se arrepender e venha para olhar para o seu Criador. A segunda pergunta é, o que é discipulado bíblico? O que é? Quem pode não... O que é discipulado bíblico, irmão? Isso é muito bom. Tragicamente, a definição bíblica de discipulado é geralmente reduzida à informação ou um certo comportamento. Discipulado, porém, é um processo que produz um grupo de pessoas semelhantes a... eu quero ler esse texto. Abre aí 1 João 5. 1 Epístola de João 2, versos 5 e 6. Quem achar já pode fazer a leitura e marca no seu caderno também, se você trouxe. 1 Epístola de João, capítulo 2, versos 5 e 6. Põe uma interrogação aí e diz assim, como Jesus andou? Você consegue responder? Como Jesus andou?
Olha, extraordinário o verso 5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Nisso a gente sabe que está nele. Porque aquele que diz que está nele, né, que permanece nele, deve andar como ele. Então nós somos um grupo de pessoas que estamos num processo de discipulado para produzir, né, pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Porque quem habita em nós? Quem habita em nós? O Espírito Santo de Deus. Discipulado é a tarefa principal da igreja. Sim ou não? Discipulado é a tarefa principal da igreja. Você sabe por que você tem que vir na igreja? Eu tive recentemente, juntamente com a nossa irmã Neide, o diácono Tiago, filho da irmã Neide, a gente ia visitando uma pessoa. Irmão, pensa. A palavra que a gente deixou, irmão, é exatamente essa. Você tem ido nos cultos? Você tem ido congregar? Não. Aonde você se fortalece, irmão? É muito bom você estar em casa, em família, orando, buscando, mas e quando está o ajuntamento dos santos, irmão? O que esse ajuntamento produz em nós? Às vezes você chega com uma situação aqui, irmão, que a sua bênção, a sua resposta, Deus colocou na vida do outro. Por que Deus colocou na vida do outro e não colocou na sua? Hein? Fala a verdade, irmão. Por que Deus falou, colocou lá no seu irmão para você ter que ir lá nele, para que Deus venha, onde tiver os dois ali, 2 ou 3, a manifestação de Deus venha naquele lugar e aquilo vira o céu. Estava conversando com a minha esposa ontem, ela estava compartilhando algo, falou assim, não, o pastor pregou lá no Aracê, e ela falou, tudo que a gente estava conversando no carro, tudo que a gente viu no dia. Fala, é extraordinário como o Espírito Santo de Deus trabalha. Nossa irmã Samira e o Du, a gente vai para a teologia no carro. Às vezes a gente vai comer, às vezes não, toda vez a gente vai conversando no carro. Segunda-feira a gente vai conversando no carro. Chega lá na aula, o pastor Roberto parece que estava sentado no carro com a gente. A mesma fala, a mesma frase, às vezes o mesmo versículo. E como que a gente pode estar alheio a isso? Deus falando, testificando na vida do outro. E nessa visita que a gente teve lá, a palavra nossa foi essa, mano. Você precisa ser pastoreada. Você precisa estar na comunhão da igreja. Porque num momento como esse, a igreja vai te abraçar. Hoje está difícil para você sozinha. Mas quando você chegar na comunhão da igreja, você vai ver a diferença. Pessoas que se afastam da igreja, irmão, presta atenção, já vêm se afastando ao longo do tempo. Elas se tornam frias. Quando sempre dita aqui, não falta dos cultos, irmão. Tá sempre lá colocando, vem, irmão. Ó, senti sua falta, irmão. Ô, irmão, por que você não veio, irmão? É justamente isso. Não, ele avisa. Então, o discipulado é a tarefa principal da igreja. Portanto, temos o dever de saber o que é e como cumprir essa atribuição biblicamente. Porque a palavra de Deus diz aí, Mateus 28:19, a grande comissão. Portanto, vão e façam crentes. Façam crentes sim ou não? Está escrito ali, ó. É discípulo de todas as nações, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem mais uma atribuição aqui para ensinar discípulo, para fazer discípulo. É o quê? O quê? Ensinando o que Cristo ordenou na sua palavra. O que é um crente, que é um discípulo?
Hã? Crente até o demônio é, a palavra diz. É? Crente até o Satanás é. É? Crê e treme de medo. É? Certo? E aí ele diz, irmãos, por que a gente vai fazer tudo isso aqui? Porque ele diz, irmão, eis que estou com vocês todos os dias até o... Então a gente vai durante a nossa caminhada discipulando as pessoas. Você tem pessoas que olham no seu olho e falam assim, irmãos, está errado. Você tem que ter pessoas perto de você para, às vezes você está fazendo coisas que você não está percebendo, e você tem que ter pessoas para olhar para você e falar, irmão, está errado. Eu vi você lá dentro da loja, lá desprezando alguém, irmão. Isso não é coisa disso, não é de Deus não, viu? E você tem que glorificar o céu. Falar, eu achei o irmão. Porque um irmão me torna indesculpável. Amém, irmão? Estamos sendo observados todos os dias, principalmente por Deus, 24 horas. Então tem esse tipo de pessoa na sua vida. O propósito de Deus para este tempo pode ser resumido em 2 grandes eixos. Deus planejou revelar a si mesmo na pessoa de Cristo. Ele diz para Filipe, quem vê a mim vê o... Deus planejou esta era para formar um povo que se tornará sua companhia. E a sua companhia tem que ser, Levítico 19, sede santos, porque eu, o Senhor, sou. Efésios 1:3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, para sermos diante deles santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Quem vai morar com ele? Quem vai ser sua companhia? Jesus disse que o filho fica na casa, o escravo não. Amém até aqui? Irmão, conforme você for tendo dúvida, continua ainda. Levanta a mão e fala. Você não pode construir uma casa se não souber que tipo de casa deve construir. Ai, como Jesus falou que a gente deve construir uma casa, irmão. Como? Está ilustrado lá. E como a gente faz isso? Hein? Como que a gente faz isso? Ele diz assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as... Ele fez a casa na onde? Fez a casa na? E aquele que ouve e não pratica? E o que acontece com essa casa? Vem luta para as duas casas? Chuva, vento e rio. Em cima, do lado e embaixo. Por todos os lados. Vem provações por todos os lados. Qual casa fica de pé? A da rocha fica de pé? Por quê? Porque dentro dele tem a palavra. Quando eu digo exatamente isso, irmão, a gente tem que ter pessoas que Deus coloca na nossa vida para corrigir a nossa rota. E muitas vezes a gente se afasta dessas pessoas. Faça uma autoanálise. As pessoas vão dizer muitas coisas. Faça uma autoanálise. Será realmente que eu estou fazendo isso? Paulo diz, e você vai ouvir essa noite, examine-se, pois o homem E isso Deus fala para a gente, não é só na hora da mesa não, irmão. Quando Davi está orando lá no Salmo 139, ele diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que eu não estou vendo, fala para mim. Porque eu quero corrigir minha rota. Eu quero estar no caminho. Quem faz uma oração dessa, irmão? Senhor, vê se há em mim. Nossa, ele vê tudo, em 24 horas está me observando. O que ele vai falar, hein? O que ele vai falar, hein? Vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139, 23 ou 24, o verso. Não é possível discipular corretamente se nós não conhecermos a vontade de Deus para este tempo, como o Senhor deseja cumpri-la. Observe o que é necessário no seu bairro. O que é necessário na vida dos seus vizinhos? O que é necessário na vida daquele com quem você se relaciona no trabalho? Deus nos dá ferramentas e muitas vezes estamos alheios. Deus diz para os discípulos,
Tem a multidão para comer, mas manda embora. Não tem comida. Nem se a gente tiver 200 dinheiro, não dá para comprar. Manda embora. É crente. Come, hein? Tem um monte aí. Aí Jesus fala assim, discípulos, dá vocês a eles de comer. Quando Jesus dá uma palavra dessa, o que ele está esperando? Uma ação. Ele devolveu para os discípulos. Vai lá. Qual que seria? Pô, eu estou com o pão da vida. Dá a mão para ele e ora. E agradece. Eles já tinham a ciência do que Deus fez no deserto com mais de 2 milhões de pessoas. Sabe o que falta para nós às vezes? Às vezes não, muitas vezes. Falta o quê? Segura na mão dele e ora. Mas não, chegou. Aí vai mudando os níveis, né? Aí chega o menino, tem um menino aqui, tem 5 pães e 2 peixes. Aí veio o discípulo falar, Senhor, mas que é isso aqui, pô? Acho que o senhor não pensou, acho que o senhor não contou. 5 pães e 2 peixes. Olha isso. Deus sempre surpreende a gente. E na hora que ele abençoa, irmão, fala Deus que ele abençoa e não multiplica. Ele, o que ele? Ele reparte. Sai repartindo. Quantos discípulos tinham lá? Quantos discípulos tinha com ele? 12. Quantos cestos sobraram? Por que 12 discípulos e 12 cestos? Não deixa nada se perder. Agora, você disse que não tinha, agora você tem um para você repartir. Deus nunca nos despede com as mãos vazias. Se a sua vida, irmão, preste atenção, a sua vida só vai ofertar na vida dos outros quando ela não for mais sua. A sua vida só vai ofertar na vida do outro quando ela não for mais sua. Quando ela for dele. Porque ele vai te mandar a lugares que você não quer ir, igual Pedro. Ele vai te levar. Amém? O líder cristão deve ir além de ensinar a verdade. Paulo escrevendo a Tito diz assim, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine o quê? O que está de acordo com a palavra. Por quê? Tem também a nobre missão de confrontar a mentira e a falsidade, falando o que convém à sã doutrina. Vai ser fácil você chegar na vida do irmão e falar que ele é mentiroso? Mas é necessário? É necessário, sim ou não? Jesus falou, Pedro, você vai me negar. Não fica querendo se mostrar para os outros que você vai me negar. Você vai me negar. Não, Senhor, jamais. O Evangelho de Lucas é extraordinário, porque quando ele nega lá a terceira vez, a palavra que está ali é assim. E Jesus estava olhando para ele. Acho que é isso. Abre aí Lucas 22, 61. Acho que é isso. E esse texto você tem que guardar. Tem texto que a gente tem que guardar. Acho que é isso. Lucas 22, 61, acho que é. É 22, 60 e depois o 61. A minha versão está assim, Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Isso quer dizer que ele estava perto, acompanhando de perto ali, tudo que estava acontecendo, né? E quando você for fazer as coisas, olha assim. E o Senhor fixou os olhos em você. Tem muita gente cansada, não da igreja,
mas cansadas por não querer ser igreja. Decepcionadas com Deus, mas decepcionadas não com Deus, mas com pessoas que não são igreja. Contudo, que vão à igreja para dizerem que vão em alguma igreja. Ir à igreja não é ser igreja. Deus espera muito mais de nós. Sejamos a igreja que Cristo quer de nós. Amém, irmão? Tem muita gente, irmão, cansada de igreja, mas não quer ser igreja. A igreja de Cristo não desiste, ela é perseverante. Você acredita ser sua responsabilidade ajudar a construir uma igreja saudável? Você acredita ser a sua responsabilidade, sim ou não? Se você é cristão, irmão, cremos que é o que deve fazer. E o que nós estamos fazendo? Olha, irmão, Jesus ele ordena que você faça discípulos. Judas manda que você se edifique na fé. Pedro conclama ao uso de dons para servir as pessoas. O uso dos seus dons não evidenciam você, mas evidenciam a Cristo. Tá? Então o dom que Deus colocou em você é para servir a igreja. Paulo o chama a dizer a verdade em amor, a fim de que a sua igreja amadureça. A gente esquece essa frase aqui, a verdade em amor. O texto diz assim, 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar, é uma afirmação, ai de mim se não. Amém até aqui? Então a gente vai vencer a apatia. Vamos nos levantar, realmente, irmão, um novo ano que começa, uma nova oportunidade que Deus concede para nós. E cada vez Deus está falando conosco. O ano passado, a gente estava falando sobre a doutrina do Espírito Santo, foi algo glorioso. Está lá ainda, em cima da minha mesa lá. Tem algo glorioso, irmão, quando a gente está ali estudando, meditando e conhecendo como é que Deus trabalha na nossa vida. Por isso que se chama multiforme graça. Foram todos chamados a ir lá pregar na África, a ser missionário? Foram todos que foram chamados para isso? Deus não levanta pessoas capacitadas para ir lá? Você ouviu aquele podcast que eu mandei lá da Ariana falando lá do missionário, lá do pai, que ficou 6 meses numa... Irmão, compartilhar só um pedaço. Depois eu vou achar o link, eu vou disponibilizar lá na IBD para você ouvir. Acho que 1 hora e pouquinho, mas, irmão, pensa, ouvir esse podcast dessa missionária que estava no Nepal, em algumas cidades aí, alguns países aí. Ela disse que um homem, irmãos, foi torturado, mas torturado mesmo, para negar a Cristo. Abriram uma cova, que ele ficava ali dentro, ele só tinha uma posição para ficar dentro daquela cova ali, que era de joelhos. E ele ficou ali por vários meses. Era alimentado, dava água, e ali ele fazia suas necessidades naquele buraco. E eles só tiravam ele dali quando o cheiro se tornava insuportável. Faziam 20 anos que ele não viu o filho dele. E quando o filho dele foi visitá-lo, foi vê-lo, né? Esse homem, de tanto que ele ficou naquela posição, ele não conseguia se levantar. Não conseguia levantar os olhos. E o filho dele ali, falando para ele, pai, nega só essa vez. Nega só essa vez, depois o senhor se conserta com Jesus. E a única frase que saiu da boca dele foi, sim, eu amo a mensagem da cruz. O hino, esqueci o número do hino, 291. Rude Cruz, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. É por ela que eu vou proclamar. Eu também tenho a minha cruz, que é por uma coroa trocar. É todos que foram chamados para uma situação como essa?
Irmão, como Pedro, às vezes as pessoas olham e falam, você é cristão? Você acaba você se constrangendo para falar, sou sim. E principalmente pergunta porque quando olha não está vendo o fruto, né? Já viu, não tá. Assim, uma pessoa é cristã, deve para todo mundo aí. Deve para todo mundo aí. É isso. Vencer esta apatia aí e saber que o poder de Deus repousa sobre a igreja. Um propósito sublime. Deus diz assim, ó, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou o quê? Quando a gente olha para esse texto, aqui. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, ou pescador de almas, pescador de pessoas, em algumas traduções aí. Quando a gente chega nesse texto, nós vemos um homem decepcionado por uma situação financeira que não veio acontecer na noite que ele ficou ali pescando. Só que Jesus chega naquele lugar e pede o barco dele emprestado para poder ministrar ali a multidão que o apertava. Então ele sobe no barco, ele afasta um pouquinho para ele poder ministrar. Então Pedro está ali lavando a rede. Só que ele está lavando a rede, mas ele está escutando a mensagem que Cristo está pregando. Ele está trabalhando ali e está ouvindo a mensagem. E Jesus, depois de pregar a mensagem, fala para ele, vai lá mais fundo e joga do lado direito do barco. Ele, o senhor é carpinteiro, né? Eu sou pescador, sou profissional na minha área. Sou profissional na minha área e, olha, a noite inteira, só jogando rede aí, nada. Mas, ouvi essa mensagem, sobre a sua palavra eu vou jogar. E o que veio? O que veio, irmão? Ao ponto da rede, quase ir. E os outros barcos veio lá, porque a pesca foi. Então, e a pesca foi o quê? Abundante. O texto diz assim, ó, e arrastando eles o barco para a praia, porque agora eu passei a noite toda pescando, nada. Agora, sob a palavra de Jesus, veio muito. Agora, imagina quantas semanas para ter toda aquela pesca. Já parou para pensar nisso? Ao ponto da rede quase se romper. Imagina. Vou ficar 2 dias sem ir, porque eu vou vender tudo isso aqui. Agora veio. Não, esse texto não, né? O outro, o de João, vai falar, né? É a segunda pesca, né? Esse aqui fala só que as redes chegavam quase a se romper de tanto que veio. E agora veio os barcos, arrastou para a praia. E agora vem a palavra. E arrastando eles para a praia, deixando tudo Deixando o quê? Agora veio a pesca. Agora veio o lado financeiro. Agora eu estou prosperando. Deixa tudo e me segue. E o que eles fizeram? Porque tudo na nossa vida ele é secundário. Se Cristo não é primeiro. Cristo é primeiro em tudo na nossa vida. Se eu falasse para você, você acordou hoje e fez o quê? Qual foi a primeira frase que saiu da sua boca? Qual foi a primeira atitude que você fez? Sabe quem estava lá do lado da sua cama olhando para você, esperando você acordar? E tendo os olhos fixos em Pedro. Não perde isso de vista, irmão. Isso aí é libertador, isso daí, viu?
Todos teriam que ouvir. Todos teriam que ouvir. E de vez em quando eu volto, porque são coisas que aumentam a nossa fé, irmão. Tem pessoas passando muita, mas muita perseguição. É o que geralmente o presbítero Jurandir ele deixa, né? Ou lá em São Paulo, lá, você orou por um terrorista hoje? Você orou por um multimilionário hoje? Mas do que o multimilionário precisa? De Jesus, irmão. De Jesus. É o mais extremo lá e o outro mais extremo aqui, o mais humilde aqui. Todos se manifestou a graça de Deus para todos, irmão. A graça está manifestada. Porque Jesus disse que Ele é o quê? E como que a gente vai produzir frutos se não tiver nele? De alma, talvez. O homem ele tem um vazio existencial que só pode ser preenchido por Cristo, irmão. Não importa quanto de valores. Para a sociedade vale o que você tem. Para que isso não. Para que isso vale o que você é. Se ele é a videira verdadeira, Cristo é a videira, Deus é o agricultor, nós somos os ramos e o Espírito Santo é a seiva que nutre para frutificar. Sem o Espírito Santo, sem ele diz, no mesmo texto, nada vocês podem fazer. Nós temos um mundo para conquistar, irmãos. Ele disse, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, a toda. Você não seleciona as pessoas. Quando ele diz a toda criatura, todos têm que ter a oportunidade de ouvir do evangelho. E nós somos portadores do evangelho. Nós somos portadores da mensagem. E nós precisamos falar e orar e buscar sabedoria de como proceder. Quem crer e for batizado será, porém quem não crer será. Então a nossa função é pregar o... Porque quando ele chegar lá diante de Jesus, isso é didático até para nós, tá? Ah, então, Senhor, eu fiz errado, porque o pastor lá pregou e pregou errado e eu acreditei nele, hein? Chama ele aqui para o senhor ver. É isso que vai acontecer? Não. Por que não? Por quê? Ah, deixa eu chamar minha mãe. Deixa eu chamar minha mãe e meu pai, porque minha mãe até falou para mim, hein? E eu não acreditei nela, você acha? Então era eu, na sua mãe falando com você, e você não acreditou. E agora? Ah, então, aqui, ó, desse lado aqui. Doloroso, hein? Às vezes você começa a pensar, você já muda rapidinho. A passagem de Mateus 28, 19 e 20, irmão, apresenta, não representa um pedido, e sim uma ordem. Está no imperativo. Vão. Ah, não quero. Jesus está dizendo, irmão. Vão. É uma ordem. A igreja cumpre esta ordem. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, se Cristo é o cabeça, quem comanda o corpo? Quem comanda o corpo, irmão? Se Cristo é o cabeça, quem comanda o corpo? Então, a gente está sempre em missão. Por que evangelizar? Porque o desafio, irmão, é grande. Certamente você leu lá a descrição de Jesus, que Jesus faz dos campos, lá em João 4,35, a passagem da Samaritana, quando os discípulos chegam ali, né? Ele diz que os campos estão maduros e são grandes. Você aprendeu que isso retrata as pessoas nos dias de Cristo e também nos nossos hoje. Nós vemos uma mulher que ouviu a mensagem ali sentada com Jesus, não sei quanto tempo durou aquele diálogo, mas os discípulos já estavam andando com Jesus há bastante tempo. Não sei quanto tempo demorou esse diálogo, irmão. Não sei se 20 minutos, se meia hora, se 40 minutos. Eu só sei que aquela mulher saiu de um culto e trouxe uma cidade. E os discípulos tinham participado de vários cultos com Jesus. E eles estão vindo da cidade. E o que eles estão trazendo? Só? Quem entendeu a mensagem? A mulher entendeu a mensagem? Então, irmãos,
saia do culto entendendo a mensagem. Estava conversando com o diácono Tiago lá no Araci, eu falava justamente isso para ele. Eu falei para ele, ó, você pode ver, eu levo meu caderno, anoto tudo. Tudo, o que foi, qual foi o louvor, a mensagem, às vezes é uma frase, às vezes é uma frase dita por um irmão, às vezes é um testemunho, eu anoto tudo. Você pegar, eu tenho uns 4, 5 cadernos cheios de anotação. Às vezes estou lá mexendo nos meus cadernos e Deus fala. Deus fala. Às vezes a gente já pega até chorar, igual criança. Não perca, irmãos, a mensagem. O que mais ele quer roubar é a semente. Não é lá o que Marcos 4 diz? Ele vai lá e quer roubar a semente? Marca, irmão. Não fica ali aquilo que está sendo ministrado num culto. Às vezes você está aqui, o corpo está presente, mas a mente está lá em casa. Poxa vida, amanhã tem que trabalhar. Poxa vida, tem que fazer a janta. Poxa vida, eu deixei lá a roupa no varal. Poxa vida, vai chover, a roupa está no varal. Poxa, e a palavra está aqui, ó. Sim ou não? Aconteceu comigo, acontece com todo mundo, irmão. Acontece com todo mundo. Acontece. Não perca, irmão, porque essa mulher, ela saiu de um culto e trouxe uma cidade. Imagina se cada um de nós aqui sair de um culto e trazer uma cidade. Ele deseja que todos sejam salvos antes que seja tarde demais. Ele diz, ide, eu vos envio, Lucas 10. O texto diz assim, ó. Os 70, ó, isso aqui é extraordinário, presta atenção. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele enviou os 70 a pregar, os 70 foram, pregaram, e aí eles voltam cheios de alegria. E vai olhar para Jesus e vai dizer exatamente isso. Até os demônios se submetem a nós, no teu nome. E aí Jesus, olhando para os 72, diz para eles assim. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. 72, essa tradução diz. Não. Os 72 voltaram alegres. Há textos que falam 70, há textos que falam 72. Mas que seja 70 ou 72. Eu quero chegar nesse ponto aqui. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que tem a ver isso? Jesus envia os 70 para pregar, os 70, 72 para pregar, eles vão, cumprem o propósito. Eles voltam cheios de alegria. Falam assim, ó, até os demônios se submetem, houve cura, houve o mover no teu nome, Senhor. Ele olha para os 72 e fala assim, eu vi Satanás caindo do céu, como um relâmpago. E aí ele diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Por que ele está dizendo que ele viu Satanás caindo do céu? Jesus deu autoridade para os discípulos. Eles foram lá, cumpriram, voltaram alegres. E ali, o que Jesus enxergou no coração daqueles homens? Satanás tinha o que no céu? Autoridade e poder. O que ele está ilustrando para os discípulos aqui? No segmento do texto ele diz, porém não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. O que ele está dizendo? Por que Satanás saiu do céu? Ele tinha poder e autoridade e isso corrompeu? Basicamente ele está dizendo isso. Eu sei que essa palavra funciona, ela é minha. Você vai pregar e pessoas vão se converter. Você vai falar no meu nome e o demônio vai sair. Mas não deixa a soberba entrar no seu coração, não. Se quer ficar alegre, tenha certeza que o seu nome está lá em cima. Porque eu vi o Satanás ser expulso de lá. Hã? Se ele conhece você.
Porque ele também tinha poder e autoridade e foi tirado de lá. Eu vi ele ser jogado de lá. Então eles estavam felizes, irmão. E Jesus acabou enxergando alguma soberba no coração deles ali. Amém? Orou. Jesus disse que viu. Ele respondeu, Jesus respondendo. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E ele diz, no segmento ele diz, né? Eu dei autoridade para vocês. Para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Mas ele diz, né? Não fica alegre por causa disso. Ele sabe que a autoridade está nele. Fica alegre por isso. Fica ciente. Seja alegre. Porque Paulo fala assim, ó. Eu vou para uma coroa que me está preparada lá. Certeza de que está escrito no céu o seu nome. É por isso que você deve se alegrar. Amém, irmão? A parábola dos talentos, irmão, fala que Jesus, ele é o Senhor ali, né? Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Você sabia que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele entregou para os servos ali. E a palavra ali, que quando ele entrega 5, o outro sai. E a palavra é imediatamente e vai negociar. O outro que ele entregou 2, ele sai imediatamente e vai onde? Para aquele que ele entregou 1, a palavra diz que ele sai imediatamente, mas foi enterrar. E a palavra aqui, irmão, é exatamente ele quer expressar isso, preguiçoso. Não queria fazer. E quando a palavra diz vão, é uma ordem. Não quer fazer? Só que tem um lugar para esse servo aqui também. E para onde que é que ele vai? Quanto ao servo inútil, lancem para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de... Para onde vai o servo inútil? Quando ele diz aqui, ó, então você deveria ter entregue para os banqueiros, ele está dizendo, você não sabe o que fazer, irmão? A igreja está aí, pede ajuda. Qual é o meu propósito? Qual é o meu talento? Irmão, eu tenho o talento de servir, eu tenho o talento de pegar a cadeira, de ajudar a limpar. Irmão, tudo isso no reino é válido para Cristo. Você, de alguma forma, contribui para a igreja. Às vezes você não tem para estar aqui na frente com o microfone, mas você ajuda as crianças, ajuda os jovens, ajuda as irmãs, os irmãos. Você tem essa disposição em ajudar, em servir dentro da casa. Mas não deixa estagnado. Ah, eu sei fazer, mas já tem um irmão lá fazendo, eu vou ficar aqui. E a vida vai passando. Ah, sempre tem um irmão lá fazendo, aí deixa ele vai. E eu sempre aqui. Tenha disposição em servir. Chega no pastor e fala, pastor, eu quero ser útil na obra. Ah, eu sei que muitos já chegam assim no pastor, né? Amém? Muitos chegam diante do pastor e falam, pastor, eu quero ser útil na obra. Eis-me aqui. Cadê? Eis-me aqui. É isso aí. Por que evangelizar, irmãos? A população no mundo está aumentando, muitos países estão ficando cada vez mais populosos, embora novos edifícios estejam sendo construídos, diariamente não há moradia suficiente para todos. O que isso significa para você enquanto cristão? Que as pessoas estão perdidas. Você já se perdeu alguma vez? Se já, é bem provável que se lembre de como se sentiu desamparado e sozinho. Quantas pessoas, irmãos, estão passando realmente necessidade, andando por aí, alheias à situação, precisando de uma resposta, e a resposta é Cristo Jesus. As pessoas têm necessidades, irmãos. As necessidades das pessoas variam. Nesse exemplo, as necessidades eram físicas e emocionais. O filho doente precisava de cura e seu pai precisava de conforto. Aqui, o texto que o pai chega com o filho lá endemoniado, lá, e os discípulos não puderam expulsar o demônio dele. E o pai chega com o filho ali. Imagina, o filho endemoniado e o pai com uma carga emocional muito grande na vida dele. Quem precisava de ajuda naquele momento?
Quem precisava de ajuda? Ele chega suplicando a Jesus. Tanto é que a frase dele, quando ele chega para Jesus, falou: seus discípulos não puderam expulsar o demônio aqui. O demônio pega, joga ele na água, joga ele no fogo. E Jesus ainda dá uma repreensão nos discípulos. E aí ele se volta para o pai. Imagina o pai angustiado com aquela situação. Jesus volta para ele e fala: você crê que eu posso fazer isso? Qual que é a resposta dele? Senhor, eu não tenho isso que o senhor está me perguntando, mas, Senhor, aumenta a minha fé. É a oração nossa. Senhor, aumenta a minha fé. Aquele pai precisava de cura, aquele menino precisava de cura, e a resposta estava em Cristo Jesus. Para muitos, as necessidades materiais são as mais importantes. Para muitos, as necessidades são as mais importantes, sim ou não? Sim ou não? Milhares de pessoas não têm as suas necessidades básicas supridas, irmãos. Outros são oprimidos por problemas mentais e psicológicos. Falta de alegria e paz. Outros almejam ser amados. Pessoas ficam mendigando amor. Outros, coragem e fortalecimento de espírito. Milhões estão procurando meios para serem aceitos socialmente. Entretanto, a maior necessidade das pessoas é espiritual. Por que a maior necessidade das pessoas é espiritual? Porque os perdidos precisam de Jesus, irmão. Lembra lá do começo? Quando Jesus passa por esse caminho não é mais o mesmo. Quando ele te encontra, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. A Bíblia afirma claramente que a fé em Cristo é o único meio de salvação. Quem aqui já leu o livro do Eclesiastes completo? Quem já leu o livro do Eclesiastes completo? O livro que Salomão escreveu. O que faltava para Salomão? O que Salomão tinha, irmão? O que faltava para ele? Eu vou fazer esse livro. Calma aí. O que Salomão tinha? Salomão falava assim, eu tinha um monte de mulher. Vaidade. E ele sabia, vaidade. Eu tinha dinheiro, vaidade. Tudo é vaidade. Mas abre aí, Eclesiastes 12. Abre aí, Eclesiastes 12. Eu vou fazer com que você leia o Eclesiastes, irmão. E aí você vai entender os versos 13 e 14, os últimos dois versos. Capítulo 12, os versos 13 e 14. Quando a luz chegava, vinha tudo para fora. E o que Salomão está dizendo aqui? De tudo que se deve, de tudo que se ouviu. O que se ouviu? Aí você vai ter que ler o Eclesiastes inteiro. Aí você vai ter que ler todo o Eclesiastes para entender. Mas ele está dizendo, as coisas daqui da terra, as materiais, era tudo vaidade. Ele vai concluir o livro do Eclesiastes dizendo isso aqui. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas. Eu escondi do meu pai, eu escondi da minha mãe, eu escondi do pastor, eu escondi do irmão da igreja. E quando chegar diante dele, Deus é lindo demais. Cristo veio para resgatar as pessoas do abismo do pecado e mostrar-lhes o caminho de vida. Portanto, as Escrituras apontam para uma série de textos que demonstram o quanto o homem precisa ser salvo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Amém? Apesar do calvinismo não achar isso, é bíblico.
Diz a palavra de Deus, Ezequiel 33:11. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. O que agrada a Deus, nosso Salvador, é que todos se salvem e conheçam E quem é a verdade? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao... Então ele quer que todos se salvem. Então a gente tem que levar o evangelho e deixar o Espírito Santo trabalhar no coração do homem. Ele nos escolheu para testemunhar. Você realmente acredita que precisa compartilhar de Jesus e torná-lo conhecido entre as pessoas? Sim ou não? Não vai ficar quieto com uma pergunta dessa. Perguntar de novo. Você realmente acredita que precisa compartilhar de Jesus e torná-lo conhecido entre outras pessoas? Sim ou não? O texto diz assim, João 15:16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto. E que esse fruto não se... Quem que escolheu você, irmão? Foi Jesus que te escolheu? Só escolheu? O que ele quer que você faça depois que ele te escolheu? O que é evangelizar? A palavra evangelizar é um termo moderno usado para designar os 4 aspectos de anunciar as boas novas de salvação através da fé em Jesus Cristo. É fazer discípulos, anunciar as boas novas, testemunhando de Jesus e ganhando as pessoas para Cristo. Isso é rotativo na vida da igreja. Tá? Fazer discípulos, anunciar as boas novas, testemunhando de Jesus, ganhando as pessoas para Cristo e fazendo discípulo. Você ganha uma pessoa para que ela se torne um discípulo, que vai tornar outro discípulo, que vai fazer outro discípulo, e assim de mesa em mesa, você vai discipulando as pessoas. 5 passos, irmãos, para a salvação em Cristo Jesus. Anote isso. Primeiro passo, você é um pecador. Reconheça isso. Segundo passo, Deus já fez algo sobre o seu pecado. João 3,16 diz o quê? João 3,16. Para aqui. Então Deus já fez algo sobre o seu pecado. Você deve receber a Jesus Cristo, confessar os pecados e abandoná-los. Confessar e abandonar. Confessar que Jesus Cristo é Salvador e Senhor. Irmãos, tem um texto ali, João 3,16. De novo, fala para mim João 3,16. É um dos versículos mais citados na igreja, sim ou não? Sim ou não? É um dos versículos mais citados na igreja? Que a maioria tem conhecimento dele? Sim ou não? A gente vai ler o 14 e o 15 hoje, na hora que o pastor for ministrar assim, a gente vai ler o 14 e o 15, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. O 14 e o 15 diz isso, o 16 diz isso. Mas você sabe o que diz a partir do verso 17? João 3,17. Abre aí, irmão. Vamos ler junto. Porque o 16 é lindo e a gente abraça ele, né? Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero ler com você do 17 ao 21, porque ele é didático. João 3. Pode, a partir do verso 17. Para aí. Então, qual que era a missão do Filho? Vir ao mundo e... Então, ele não veio aqui para condenar. Ele veio para... E ele está fazendo alusão ao verso 16.
Mas aí chegou o verso 18. E é aqui, do 18 ao 21. Pode ler, irmã. Parou aí? Então o verso 18 diz que quem crê nele não é, mas quem não crê é a condição, já está condenado. 19. Até o 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Se eu perguntar para você agora o que é condenação, o que você me responde? Alguém perguntar, mas por que eu vou ser condenado? O que você me responde? Jesus é didático aí, ó. Ele diz assim, ó. E a condenação é esta. 2 pontos. E aí ele escreve o que é a condenação. Ele diz assim, ó. A condenação é esta. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Aí ele diz assim, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Se eu perguntasse para você o que é a condenação, o que você me responderia? Da mesma forma que ele responde o que é a vida eterna lá em João 17:3, ele responde aqui. O que é a condenação? A condenação é essa. Os homens amaram mais as trevas do que ele que é a luz. E quem não crê nele, está no texto, é condição, já está condenado. Amém? Prepare-se para evangelizar, demonstre preocupação com as pessoas. Ore pelas pessoas, seja cheio do Espírito Santo. Deseje ganhar os outros para Cristo. Tem que ter isso no nosso coração. O Senhor Jesus disse, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele nada a gente pode fazer. Morte e frutificação. O texto diz assim, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito... Hã? E aí? Mas se ele morrer... Jesus está partindo para o final da sua missão na terra e ele declara. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Lembra lá no primeiro milagre? João 2, na festa lá do casamento lá? Isso, lá em Caná da Galileia. O que ele disse para a mãe dele lá? Mulher, não é chegado a minha hora. Ainda não chegou. Agora ele está dizendo para os discípulos. Chegou. É chegada a hora. Chegou o momento. Agora ele vai partir. E depois lá em João 13, até o 17, ele está lá instruindo os discípulos lá na mesa. Tem uma frase do F.B. Meyer. Ele diz assim, ó. A vida do eu é morte. Mas a morte do eu é... Ah, marca isso, irmão. Isso aí é libertador. A vida do eu é morte, mas a morte do eu, ela é vida. Quando a gente olha lá
para a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 2, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de quem? Não lembra? Não lembra? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Eu coloquei aqui, não usurpou ser igual a Deus. Aí ele diz assim: mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de... Se a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo, como nós devemos proceder? Um dos temas centrais de João é Jesus como Salvador do mundo, não só como Redentor de Israel. Ele diz lá que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os samaritanos identificaram Jesus corretamente como o Salvador do mundo, lá em João 4,42. Ele entregou a sua vida pelo mundo e concedeu vida ao mundo. Ele é a luz do mundo. A ênfase universal do Evangelho de João é bem clara. Ele veio para iluminar, e a gente sempre diz, né, que quando você ilumina o ambiente, você consegue perceber tudo que está errado à sua volta. Você consegue ver cada coisa que está fora do lugar. Jesus trará para junto de si as outras ovelhas, que ele veio para os judeus, né? Mas ele veio também buscar as outras ovelhas que se encontram fora do aprisco dos judeus. Lá João 10,16, João 11, 51 e 52. Jesus foi visitado por gentios quando pequeno, e agora o visitam no fim de sua vida, que chegou ali agora alguns gregos, chegaram ali alguns gentios, e quando vieram até ele, né, para ouvir a sua mensagem, aí ele disse: é chegada a hora. Agora os gentios estão me procurando. Então agora é chegada a minha hora de eu partir. Agora vai ficar na mão de vocês. Aqui Jesus fala de si mesmo. E ele explica que o significado da sua existência, que faltam poucos dias para a sua morte. Ele diz lá, né? Se o grão cair na terra e não morrer, ele fica só. Então ele está falando dele. Ele está falando, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra ele não morrer, ele fica só. Mas ele diz, mas se morrer, ele produz muito fruto. E Jesus ressuscitou e hoje nós temos incontável santos na terra por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Está falando dele. Mas no segmento do texto, daqui a pouco a gente vai ver no segmento do texto, ele vai chegar nos discípulos. E é interessante, e quando ele diz ali, né, que ele está falando dessa parábola para os discípulos, né, que se o grão cair na terra e não morrer, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele vai produzir vida. Então ele estava falando da sua ressurreição, né? E o interessante é que no começo lá, quando ele está lá nas bodas, ele fala que não é chegada a hora, e agora ele está falando que é chegada a hora, é justamente quando ele vê que agora os gentios estão procurando ele, com mais ênfase. Que os gentios estão procurando ele ali. E agora ele diz, né, que é chegada a hora, agora todos estão me procurando. Tanto o judeu como o gentil. E quando a palavra de Deus diz ali, né, que a nossa atitude tem que ser, né, deve ser a mesma de Cristo, e ele vai escrever a 2 Coríntios, eu acho esse texto sublime, tremendo. Ele diz assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange. O que é um constrangimento? O amor de Cristo Ele fala assim, ó, julgando nós, Paulo se inclui, falando, julgando nós assim, ó, que se um morreu por todo, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
O que Paulo está dizendo aqui? Que a gente vive para quem? Para Jesus, para a obra, para Cristo. A gente vive para ele diz. E o que ele disse para nós? Vão e façam. Como deve ser a vida daquele que quer frutificar? Como deve ser a vida dele? Porque, irmãos, ele diz, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar sozinho. Só que no segmento do texto ele diz assim, ó, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, ênfase, aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida. É o que Paulo diz lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo. Você não pode se conformar com o que está acontecendo no mundo. Você é portador da mensagem. Você tem o Espírito Santo. Você é diferente. E ele continua dizendo para os discípulos, né? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu. E se alguém me servir, o meu Pai o... Você consegue perceber que a nossa vida em Cristo ela é dinâmica? Não tem como eu falar que eu sou cristão da boca para fora. Porque Paulo está dizendo, a atitude de vocês, quando ele fala, não é da boca para fora, ele fala, a atitude de vocês, vocês vão andar como Jesus andou. Não é o que João escreve? Aquele que julga estar nele, deve andar como ele andou. Paulo vai mais fundo ainda, Paulo fala assim, o amor de Cristo nos constrange. Mas não vive mais para a gente tem que viver para ele. Ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele vencer o mundo, aquele que está com ele vai vencer o mundo também. É o que Paulo escreve em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Alguma pergunta que ficou desta aula, antes da nossa conclusão? Você não tem nenhuma pergunta? A gente ama a vida da gente? São todos que amam a vida, irmão? Aqui? Esse versículo? Ele diz, quem ama a sua vida... Ali ele está falando justamente do eu. Aqui ele está falando justamente do eu. Aqui eu não estou preocupado com o próximo. Aqui eu estou preocupado comigo mesmo. E quem está nesse pensamento, ele está dizendo, né? Você perdeu. Porque Jesus me fez olhar para... Já disse aqui, né? Tem só um rosto que eu não consigo ver aqui. Qual que é? Porque Jesus me fez para olhar para você. Fez você para olhar para mim. Para um ajudar os outros como igreja. Quer ver uma coisa para você negar o eu? Jesus tem um encontro com Paulo lá, em Damasco. Aí Paulo está cego, Jesus manda ele para um lugar lá. Aí vai lá falar com Ananias. Ananias, tem um homem lá, Saulo de Tarso. Você vai precisar ir lá orar por ele. Ele está cego. Aí Ananias fala, quem? É esse mesmo? Sério? O senhor conhece? Acho que o senhor não está. Acho que o senhor está desinformado quem é esse homem aí. Que esse homem é. Não vai, porque ele, para mim, ele é vaso escolhido para levar o meu evangelho diante do gentio. Qual foi a contestação de Ananias? Ele persegue a igreja, ele pode chegar lá, ele pode me matar. Eu não sei se realmente ele está convertido, mas ele ouviu a voz de Deus e foi. Por quê? Deus não poderia ele mesmo ter tirado as escamas dos olhos de Paulo lá? Poderia sim ou não? Poderia ter feito ministrado para Paulo, já tinha falado com ele mesmo. Não, mas ele tem que reconhecer que tem uma igreja que está junto. Ele fala, Deus me mostrou que você viria.
Deus me mostrou que você viria. Ele foi orar por Paulo e a escama dos olhos de Paulo caiu. Porque ele precisava reconhecer que a gente depende um do outro. Por isso que eu falo, a nossa bênção está na vida do outro e você está aí. O outro sentar lá, eu vou sentar lá. Eu não gosto dele, eu vou sentar lá. Ele sentou ali, eu vou sentar lá. Irmão Saulo. Era o perseguidor. Chegou lá e entendeu. Entendeu o evangelho, irmão. Isso é entender o evangelho. Irmão Saulo. Agora ele faz parte do corpo de Cristo. Amém? Não podemos transformar Jesus em nosso Salvador, nosso Senhor Salvador particular. Cristo é só meu. Cristo é só meu? Está na sua revista. Está na conclusão da sua revista, tá? Ele diz assim, ó, o cristianismo privatizado que visa tão somente o meu eu, o meu milagre e a minha vitória é uma maldição que permeia a nossa cultura e a igreja contemporânea. É a cultura do eu. Eu posso, eu faço acontecer. Nós só encontraremos o sentido de nossa existência quando finalmente nos dispusermos a frutificar como autênticos discípulos de Jesus. O que é uma coisa autêntica? Uma coisa verdadeira. E muitos ainda estão cheios de desculpas para não servir. Então, qual é a sua desculpa, irmão? Qual é a sua? É jovem demais, é ocupado demais, sou curtido demais, sou velho demais. Às vezes chega aqui tarde demais. Está chovendo demais, está ventando demais, está frio demais, está quente demais. Estou cansado demais. Tarde demais. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Irmãos, próxima aula, esferas de frutificação, irmãos. Não percam cada aula. Essa aula de número 1, você pode ler ela de novo. Leia a lição de número 2 durante a semana. Nós temos aí a leitura bíblica diária. Não deixa de estar sempre lendo a revista. A gente vai mudar um pouco. Eu vou começar a perguntar sobre a revista, sobre a sua opinião daquilo, dos 3 tópicos que geralmente tem em cada lição. A gente vai, juntamente com os outros professores, perguntar para ver se vocês estão realmente lendo a revista, porque não adianta agora chegar em casa, guarda a revista e só pega para vir aqui para a EBD. O interessante é você ler para você poder compartilhar aquilo que você está aprendendo. Porque isso é o discipulado. É falar para a gente poder conversar. Às vezes você tem uma outra visão do texto e a gente compartilha aqui. Então é interessante que você leia. Leia a lição. A gente disponibiliza lá um devocional diário. Tá? Então a próxima aula, a aula de número 2, esferas de frutificação. A Bíblia importa? Crescer espiritualmente importa? Conhecer a Deus importa? Então, exatamente isso. Hoje, 18 horas, então, a mesa está preparada, o Pai está esperando e o Pai está conosco. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo. Soberano Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, Pai Santo e poderoso, por esta aula. Obrigado por esta lição, Pai Santo. Que ela venha, Senhor Jesus, se tornar fruto no nosso coração. E a cada vez mais, Senhor, nós possamos estar, Senhor, buscando, Deus Santo e poderoso, da Tua palavra, aprender, compartilhar, Senhor. Tira-nos da mesmice, Senhor. Nos levanta, Senhor, e leva para lugares a falar da Tua palavra. Que nós possamos, Deus Santo e poderoso, aqui, Senhor, receber a visitação do Espírito Santo, Pai. E que o nosso coração esteja nisso, Pai. Que é buscar primeiro o reino. O reino, Senhor, é a prioridade em nossas vidas. A Tua presença é a prioridade. Tudo se torna secundário, Pai. Como do Senhor é primeiro na nossa vida. Pai, venha abençoar a cada um aqui, Pai. Senhor, nós agradecemos e abençoamos, ó Pai. Nós agradecemos o café da manhã que está ali preparado, Senhor. Para compartilhar, Senhor Deus Santo e poderoso, Pai, da Tua presença, Pai. Nós te louvamos, ó Pai. Que esta revista, Senhor, venha ser mais um marco na nossa vida, Pai. Sobre o trabalho da igreja, sobre a missão da igreja na terra. De
levar a sua mensagem, Pai. E isso aqui, Senhor, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tem um café preparado ali. Vamos.